Olá, vocês me ouvem? Legal, Cida, sempre aí de primeira, né? Também o Márcio. Então nós acabamos, todos estão ouvindo bem. Acabamos de ouvir, né, de assistir ao vídeo imagem da conferência dada na sede da Guisal, quando nós tínhamos a nossa sede aqui na Marechal Deodoro, em Santos. Quem conhece, fica ali no Gonzaga. E esta gravação saiu mais ou menos boa, diferente das outras, porque fora feita por uma outra pessoa. E aí a gente descobriu que o nosso expert em gravação, que é a pessoa que comandava, ela ia exatamente para arruinar o vídeo. Então ela fazia de tudo para que não saísse o vídeo. Por isso nós temos os vídeos bastante prejudicados. E essa pessoa fazia isso porque era da linha do Samael antigo, do dinossauro, e não aceitava o ensinamento do venerável mestre Rabulu. Então tem dessas coisas, né? Também. Mas saiu o que tinha que sair, que serve hoje para embasamento, né? Do estudo de muitos pesquisadores, de muitos estudantes, como vocês, que ainda nesses tempos terríveis procuram alguma luz no fim do túnel. Muito bem, então essa é a conferência de número 69, é uma conferência do segundo fator de evolução da consciência, uma conferência que vocês vão encontrar com muita propriedade no livro Mistério do Áureo Florescer, do Venerável Mestre Samael. Então, nosso objetivo como instrutor, como multiplicador, como disseminador, né, propagador da sua doutrina, fazermos com que as pessoas cheguem até seu livro, até seus vídeos, porque a pessoa, por meio de nós ou sozinha, ao chegar em conexão com a sua palavra, com o seu escrito, está diante da fonte primária, que é o mestre. Então nós somos apenas uma ponte, um interlocutor, um instrumento que pode e deve ser útil, né, aos propósitos de propagação da doutrina samaeliana como ele mesmo quis, mas ele espera de cada um de nós que nós sejamos, antes de tudo, práticos, que pratiquemos isso que ele nos ensina. Então, vocês viram aí no vídeo que nós temos as 5 cilindros da máquina orgânica, da nossa máquina humana, e temos os 2 superiores, então são 7. E esses 5 cilíndricos, né, 5 centros, eles, devido às nossas identificações com as coisas da vida diária, com o mundo, eles gastam muita energia e a gente não tem uma técnica para recuperar essa energia. Então, quando um centro gasta demasiadamente a sua energia, ele não pode parar, porque a máquina não vai parar. Então, ele vai puxar a energia do outro centro e se transforma num ladrão. E aí, todos roubam de todos, viram a verdadeira confusão entre os centros. E quando a pessoa chega a esse ponto, ela está totalmente decrépita, né? A pessoa está doente ou ela está com doenças físicas ou ela está com síndromes, né? As síndromes são umas doenças psicológicas. Vocês sabem que cientificamente há uma diferença entre doenças e síndromes. Que diferença é esta? Uma doença é tudo aquilo, alteração do estado de saúde, que pode ser recuperável por intervenções químicas, por meio de remédios, né? Ou físicas. E uma síndrome, ela não tem cura, né? Mesmo que seja tratada, a pessoa com a síndrome, ela pode no muito conviver bem, ter uma sobrevida boa, mas ela não tem uma cura definitiva. Então, todas as doenças psicológicas, elas são síndromes, elas não têm cura. Então, quando chegava uma pessoa com algum problema psicológico na gnose, o venerável mestre Rabulu pedia gentilmente que a pessoa fosse buscar um psiquiatra e buscasse uma cura.
e quando tivesse uma carta de cura, voltasse a receber o ensinamento gnóstico, porque do contrário, a gnose ia fazer muito mais mal a essa pessoa. Vocês sabem que a maioria dos gnósticos e a maioria dos místicos se tornaram esquizofrênicos, se tornaram deprimidos, se tornaram isso, aquilo, seres loucos, seres mitômanos. Então a gnose é um depósito, uma fábrica de pessoas desequilibradas, e não é isso o seu propósito. Então o Venerável Mestre Rabulô, sabendo disso, encaminhava essas pessoas, deixava elas na fase A, e até hoje não voltou uma, porque ele sabia, né, que essas pessoas eram incuráveis. Vocês podem ver isso no filme, né, aquele filme Mente Brilhante, né, que a pessoa não se cura, a pessoa arruma uma maneira de viver bem. Então, mas se a pessoa curasse, como ele esperava, se a pessoa, ele dizia, não, o meu cunhado mesmo é portador dessas doenças, alguns amigos, eles escreviam para o Venerável Mestre Rabulô, cartas inteiras, e respondia numa linha, falava, olha, a tua sina, a tua doença tem que fazer a morte, é o ego que te deixou assim. Então, se em tese, né, se a pessoa se curasse, né, do ponto de vista psicológico, ela teria arrumado o seu outro, né, para poder colocar o vinho novo, que é o ensinamento. Senão esse ensinamento vai deixá-la mais complicada ainda. Até hoje, infelizmente, não voltou nenhum, porque a síndrome é isso, não tem cura. De 1.000.000 cura um, este um se é aquela pessoa determinada, né? Em primeiro lugar, ela compreende a sua real situação onde ela está, e dali ela quer sair, ela faz tudo o possível para isso e ela consegue. Bem, então nossos centros desequilibrados, a nossa tarefa quando chegamos na gnose, a gente quer resultados e eles não vêm porque a máquina está em decrepitude. Então a gente tem que equilibrar. E como vamos equilibrar esses centros? A gente viu nas conferências, né? A gente vai equilibrar por meio da morte. Então, qual é o desequilibrador desses centros? Tem que matar o desequilibrador, ir na causa, e ele é o ego. Então, à medida que nós vamos fazendo a morte, de dissolução deste ego, os centros vão se equilibrando, e chega um momento que eles equilibram, ninguém rouba mais de ninguém, cada um passa a trabalhar com a sua energia própria, está plenamente em equilíbrio nesse instante que cada um está trabalhando com a sua energia. Fisicamente nós vamos nos sentir bem, psicologicamente também bem. Então, nesse instante, não há mais ladrão, se diz esotericamente que a pessoa se tornou casta. Então, castidade, do ponto de vista gnóstico, né, é aquela pessoa que equilibrou seus centros, ou seja, ela fez a morte dos eus que causavam desequilíbrio. Então, a partir daí, se não há mais o ladrão de energia, vai sobrar-se energia para o trabalho, já que podemos trabalhar só com energia excedente. A energia normal é para o uso da nossa existência, então aquilo que sobra é que vai para o trabalho. Então equilibrou-se os centros, a pessoa se tornou casta, aí pode-se fabricar um fogo sagrado. Então vamos ver isto como se dá internamente em nós. Então nós temos a nossa energia seminal, tanto o homem como a mulher. O sêmen no homem principalmente, ele está no estado pastoso, é um estado intermediário entre o sólido e o líquido. Então isso é medido por frequência na física. Cada substância, cada energia, cada material tem o seu número, tem a sua identidade, porque ela tem uma frequência. Então a energia ali seminal, ela está no estado negro, porque lá internamente, né, porque o eu tá roubando, mas quando se equilibra, ela passa a cor branca. Então a energia, a vibração é maior, a frequência é mais elevada, fisicamente falando. Depois, com o trabalho da maituna, ela passa para a cor amarela, né? Já é mais elevado. E depois, então, com o trabalho de maituna entre o casal legal e legitimamente constituído, ele passa a cor vermelha, e vermelho já é a cor sagrada.
Isso esotericamente é apresentado em símbolos nas escrituras. Conforme nós vamos fazer o estudo das escrituras, na sua parte esotérica, vocês já começam a prestar atenção aí. No advento do Cristo, isso é apresentado como os três reis magos, né? Preste atenção nos três reis magos, que um deles é negro, né? O outro é amarelo, branco e outro é amarelo. Então, aí está um ensinamento muito reservado, né? É muito oculto a respeito disso que nós estamos falando nas escrituras sagradas, e a partir de hoje vocês irão detectar. Então, só pode fazer isto o casal legal e legitimamente constituído. O que significa isso? Significa legal é quem legaliza o matrimônio do ponto de vista aqui da sociedade da Terra, que nós temos que comparecer às leis. O homem da capa preta, como dizia o venerável mestre Samael, não tem como fugir. E o legítimo, esse casamento, ele pode ser legal e pode não ser legítimo, pode ser sem amor, mas o amor é que legitimiza este matrimônio, né? Então, é o matrimônio perfeito, é daquelas pessoas que se unem legal e legitimamente, se amam, isto é, na extensão do seu quantificador de consciência, ou seja, percentual de consciência. Se temos 3%, temos 3% de amor, 7% de amor, e à medida que o amor vai aumentando, este quantificador, essa consciência também, o amor vai aumentando à medida que vai aumentando a consciência. Então o casal ali em conexão do calor, né, gerado da água que ferve, né, a 100 graus, isso entendam todos vocês, vai gerar todas essas energias. Então aquele estado pastoso passa para líquido, de líquido passa para vapor. Então, a mesma substância que era pastosa se transformou em líquido, se transformou em vapor. Então, em vapor, quando ela chega a vapor, fora feita, quimicamente falando, a sublimação. Então, o que é sublimação, que é a maituna dos solteiros? É você pegar a tua energia seminal, passá-la para líquido internamente e passar para vapor. Você sublimou, e isso é feito com os exercícios fólicos, com os mantras, Hansar, por exemplo, né? e com os pranayamas. Mas esse vapor, do ponto de vista químico, o vapor pode voltar a ser líquido e pode voltar a acumular-se na energia pastosa ali do sêmen, a uma elevação do volume, e o recipiente, quando o volume está cheio, o recipiente extravasa. Então, a sublimação não garante a castidade, ela serve por uns tempos, enquanto não se arruma a sua parceira ou seu parceiro. Então, não é definitivo, ele é um meio até interessante, né, que o estudante gnóstico não tem uma sua esposa, ele não vai sair por aí fornicando, né, descumprindo os mandamentos. Então ela permite fazer isso até que se arruma uma esposa, mas o verdadeiro estudante gnóstico, a estudante, vai fazer todas as suas ações no sentido de que isso se ocorra o mais rapidamente, para que ele possa fazer o seu trabalho. E este é o estudante sábio, não aquele tolo que geralmente passa a vida toda procurando o seu par, a sua parceira, e não acha, porque ele tenta buscar no outro ou na outra uma perfeição que ele não conseguira construir em si mesmo, e passa a vida toda procurando. E nesse sentido, o venerável mestre Abolô diz que feliz daqueles dois diabos que se ajuntam, né, com a finalidade de praticar a maituna, e eles vão se angelificando. E aqueles que já se acham santos, ali é o seu fim, porque não vão fazer nada. Bem, então a energia passando no teu vapor é sublimação,
solteiro vai até aí, o casado pode ir além. Então, com o calor ali da transmutação, ele faz essa energia passar do estado de vapor, se transformar em luz. Então, aí é o fogo sagrado. E este fogo, então, sagrado, é assim chamado esotericamente, e é visível para quem já está no trabalho, né? Se vê isso internamente. Esse fogo, então, vai fazer ações ali no tribine, né? No osso do cóccix, onde está a serpente enroscada 3,5 vezes, a mãe Kundalini, e ali vai acionar essa energia. Então a energia Kundalini ela já existe, mas ela está dormindo, então ela precisa ser acordada. Então aciona, neste momento o fogo sagrado desperta o Kundalini. Nós vamos ver nas conferências posteriores. Então esse Kundalini, esse fogo vai subir ao longo dos 7 chakras, das 7 igrejas, e vai conferindo poderes, né, ao discípulo, ao iniciado. Nós vamos ver nas conferências futuras, né? Então é isso, a equilibração das energias, equilibração dos centros, cor negra, cor branca, cor amarela, cor vermelha que é fogo sagrado desperta o Kundalini, e fogo sagrado também ajuda na criação dos corpos existenciais do ser. As serpentes vão subir ao longo da coluna, e este fogo sagrado, quando despertado, fruto de uma união legítima e legalmente constituída, como pronuncia a doutrina gnóstica, a energia ao subir, ao chegar na raiz do pai, que é aqui no nariz, após ter passado pela pineal, que está aqui no entrecênio, ela tem os analistas que vão, o setor controle de qualidade, que vai fazer o seu exame, porque ninguém dá nó na divindade sagrada, né? A divindade sagrada é que dá nó até em pingo d'água na gente, né? Então essa energia se analisou, os anjos verificaram que o casal tem uma prática lícita, está legalmente, legitimamente constituída. Essa energia volta, então o vapor seminal já na sua forma energética mais elevada vai acionar o Kundalini, e ela desperta e sobe. Se ao fazer isso ela é desclassificada, a energia vai também lá no cóccix e aciona a Kundalini, mas para baixo. Então o iniciado desperta o órgão condativador. Kundalini, diz o venerável mestre Samael, Aline significa fim do órgão condativador. Então, ao despertar o órgão condativador, né, o discípulo negro também vai tendo as iniciações da magia negra. Então, a maioria dos estudantes gnósticos que tinha a pretensão de ser magos brancos acabam, na realidade, sendo magos negros. Então, esta a conferência do fogo sagrado. Até aqui as nossas palavras, esperando que sirvam de setas para encaminhá-los para a prática correta, a prática abençoada pelas leis divinas, né, que estejam em consonância com a doutrina do venerável mestre Samael.